Você já me intimou, né? Tudo bom, Eduardo? Aqui no fundo, aqui é o fundo. O Eduardo, eu começo com uma pergunta não relacionada, claro, com a bola rolando, mas sobre um corte do Arouca. Eu gostaria que você explicasse os dois cortes, tanto do Tietê quanto do Arouca. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Os dois fizeram um treinamento ontem, sentiram um desconforto e a gente esperou, né? A gente não queria trazer ninguém para cá sem estar 100%. E aí a gente decidiu cortá-los e seguir com quem estava 100%. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco a respeito do jogo, mas com outro aspecto, né? Para muita gente essa partida foi importante para jogar um pouquinho mais, né? Eu queria que você falasse de quem fez o gol, né? O Rafael Marques fez o gol depois de muito tempo sem começar como titular, e o Felipe Melo fez o gol, eu acho que para coroar também todo esse desenvolvimento que ele teve nesse início de temporada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Rafael Marques, do Felipe Melo, falando dos gols deles. O Rafael simbolizou hoje a vitória, o gol do grupo, do trabalho. Infelizmente, nós não estávamos podendo dar uma sequência a ele, né, assim como o Alexandro, assim como o próprio Érico, o Vitinho. Né, e nós criamos uma situação que a gente pôde dar essas oportunidades. E ver o atleta aproveitando, entrando bem, brigando. Né, lógico que sente o ritmo, e para isso nós o colocamos no jogo, fez o gol, né, tá feliz, assim como todos, né, e é importante, a gente vai se formando, vai se fortalecendo, e a gente sempre fala, não é um time, né, é um elenco que vai trazer os objetivos para o Palmeiras. E o Felipe, acho que esse gol coroa, né, esse momento dele, né, um jogador que vive uma grande fase defensivamente, ofensivamente participa muito da construção das jogadas, e ele já buscava esse gol há um tempo. Né? Então, as coisas têm acontecido boas para a gente. Né? Dentro do momento, sem acontecer tudo, não é nada rápido, tudo é trabalhado, né? Dentro de uma sequência, né, boa para a gente. Fruto de trabalho, de perseverança, né, de nas horas difíceis nós estarmos juntos, né, nas horas boas nós estarmos juntos. Hoje na preleção, eu passei para eles. A gente veio de 4 jogos, de uma mobilização muito grande, né, de torcida, nosso. Né, e hoje a gente tem que tomar cuidado para não ser traído pela nossa consciência. Né, para não ter um relaxamento que qualquer ser humano numa situação dessa teria. E, pelo contrário, nós conseguimos ficar concentrados, pegamos uma equipe extremamente organizada defensivamente, né, respeitou. É uma equipe que sempre vinha, né, com mais um atacante, e hoje ele jogou assim no Morumbi contra o São Paulo, jogou contra o Corinthians, e hoje ele tira esse atacante para um volante. Quer dizer, respeitou a equipe do Palmeiras, se fechou, e nós tivemos a paciência, né, nós tivemos a serenidade de jogar, achar os espaços, talvez no primeiro tempo um pouquinho moroso, né, mas no segundo tempo voltamos mais aceso e fomos premiados com os gols. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Bem. Com relação a algumas coisas que nós observamos, né, de um ano para o outro principalmente, o Michel Bastos era um jogador que ele era muito criticado no São Paulo, pela torcida por não mostrar garra, muitas vezes pela torcida também por ele não desenvolver bem um futebol tecnicamente, não desempenhar um bom futebol dentro do gramado. E no time do Eduardo Batista, o Michel Bastos joga no meio, o Michel Bastos joga na ponta, o Michel Bastos entra durante o jogo e o Michel Bastos entra como titular e sempre corresponde. Hoje, 2 assistências praticamente, porque as 2 bolas que originaram os gols vieram e tiveram de uma jogada que começou do pé dele. O que dizer que aconteceu com esse Michel Bastos para que ele desenvolvesse tanto o futebol dele dentro do Palmeiras? Olha, desde o primeiro dia, né, que nós começamos a trabalhar, e eu conheci o Michel Bastos, enfrentar contra, mas não o conhecia pessoalmente. Ele já se mostrou, né, com uma vontade muito grande de desenvolver de novo o bom futebol que ele fez na Europa, principalmente. Né, ele teve na França, e jogar o tempo que ele jogou no futebol francês não é para qualquer um. Ele veio com essa disposição, um jogador de muita qualidade, e nós até freamos um pouquinho essa ansiedade dele, né, porque ele tinha que entrar em forma. Ele entendeu, né, vem conseguindo, buscando seu espaço na equipe, importante. Ele joga no meio, ele joga de volante, ele joga na direita, ele joga na esquerda, e sempre correspondendo bem. E uma coisa que nunca faltou, garra.
Isso é o sinônimo não só dele, como de todos os outros. A gente vende isso diariamente para eles. Não basta só ter o melhor elenco tecnicamente. Nós temos que brigar. Se a gente brigar mais com o adversário, aí a qualidade técnica ela vai valer. Então, essa ideia ele comprou, assim como os outros, e foi importante. Em 2 jogadas trabalhadas, essa bola do Felipe ela é treinada. A primeira falta também, a batida dele, ele trabalha bastante. Então, as coisas, quando você trabalha, as coisas vêm acontecendo e a gente fica feliz, não só pelo Michel, mas por todos que estão trabalhando. Edu, são 2 perguntas, por gentileza. A primeira é, o futebol é muito cíclico, né? Depois do clássico contra o Corinthians, você respondia perguntas sobre pressão no cargo e etc. Hoje, depois de 14 jogos, uma sequência de 4 vitórias, acho que seu início como treinador aqui no Palmeiras, acho que é um dos melhores da história, né? Afinal de contas, são 9 vitórias e somente 2 derrotas. Queria que você falasse primeiramente sobre isso. E a segunda, como é que você pretende montar a zaga do seu time para sábado, levando em consideração que você tem a volta do Vitor Hugo e que você tem o Edu aí numa sequência de alguns jogos já? Primeiro, eu sou um cara muito focado nos momentos mais difíceis e nesses momentos, a diretoria, em nome do Alexandre, do Cícero e do próprio presidente, me deu muito apoio e respaldo para fazer o meu trabalho. Então, eu tive muito tranquilo. E quando a gente consegue bons resultados, eu continuo tranquilo e focado, porque a gente sabe que é o início de uma caminhada. A gente tem muita coisa a conquistar ainda. Nós temos um mês de abril importantíssimo, onde você decide um Campeonato Paulista e praticamente decide uma vaga na Libertadores. Então, o foco continua, a gente fica feliz com os resultados, é importante que os jogadores estão entendendo, os jogadores estão vindo junto, e não é comigo, é com a comissão técnica, com o trabalho, com a diretoria, e porque só assim a gente vai conseguir vencer. É um ano muito difícil para a gente, porque nós traçamos, buscar ter sucesso em todos os campeonatos. E é isso que nós vamos correr atrás. Então é importante esse início de confiança, mas importantíssimo ressaltar o ambiente que tem dentro do Palmeiras, dentro do vestiário, entre os atletas, comissão técnica. Isso é importantíssimo. Então, mais que os resultados que eu conquistei, o que nós conquistamos até aqui, foi conquistar um vestiário forte. Jogadores comprometidos, que jogando, não jogando, estão buscando. Jogadores que entram, como o Rafael entrou, que depois de 10 partidas fez a sua reestreia nesse ano, ou a estreia num jogo oficial, e entrou brigando, entrou buscando, fez gol. E isso é muito importante para mim. E acho que essa é a minha maior vitória até aqui. Ter conseguido unir tudo. Você trabalhar para um bem comum, fazer os atletas trabalharem para um bem comum. Quanto à zaga, a gente está bem confiante, bem contente, porque o que a gente fizer, as coisas vão andar. Tinha o Mina, não saiu o Mina, tem o Antônio Carlos, que fez a partida que ele fez hoje, e esse é o Antônio Carlos que trabalhou comigo ano passado. O Edu vive um momento físico e técnico importantíssimo, mas para sábado eu tenho que dar um descanso para o meu velhinho aí. Para sábado eu tenho que descansar, botar as perninhas dele para cima, porque ele nesse jogo, o mesmo risco que talvez eu corresse com o Tietchan, eu não quis correr, com ele eu também tinha, mas eu não tinha por onde. Então eu conversei bastante com ele depois do jogo do Santos, pedi para que ele fizesse muito mais do que ele já faz em termos de recuperação, que eu ia precisar dele hoje aqui. E ele faz essa excelente partida que ele fez, mais uma vez, dando equilíbrio. Os zagueiros que jogam do lado dele são jovens, como é o Antônio Carlos, como é o próprio Mina, tem experiência internacional, mas ele dá confiança, e agora é a hora dele sábado ele dar uma descansadinha para que quarta-feira e na outra semana ele já esteja pronto para nos ajudar novamente. O Edu, ainda falando essa questão do elenco, ontem eu fiz uma entrevista com o Egídio e perguntei o que você leva para os jogadores reservas, para fazer com que eles tenham entrado e tenham correspondido, Se a gente pegar essa sequência dos últimos 4 jogos, não teve um reserva que você colocou que não correspondeu, se é que a gente pode chamar assim de reserva.
da sua parte, como é que é o seu trabalho com esses jogadores que entram pouco, que às vezes não tem aquela oportunidade tão rápida? Qual que é o seu trabalho, o seu dia a dia com esses jogadores? E uma segunda pergunta, se você me permite, tem mais 2 jogos ainda da primeira fase, mas o que você está planejando de evolução para os jogos de mata-mata do Paulista? Olha, o mesmo trabalho que eu faço para a equipe que jogou, que vai iniciar a partida, ela é repetido com quem não está jogando. Então, é a mesma atenção e, em certos momentos, você acaba até dando mais atenção, porque a equipe que está jogando, às vezes, você não consegue treinar pela recuperação, jogos muito próximos. Então, a gente está sempre conversando, a parte física, a parte técnica, os auxiliares. Então, a gente está sempre junto deles, né, mostrando, corrigindo, buscando, repetindo, para que as coisas aconteçam bem. Então, todos eles têm uma atenção. E esse grupo, que às vezes não está jogando ou joga menos, né, ele tem mais atenção ainda, a gente tem mais carinho ainda, porque a gente sabe, quando eles entrarem, talvez entra 20, 30 minutos e tem que resolver, como eles estão resolvendo. Né? Ou então inicia uma partida como o Rafael iniciou e tem que desenvolver. E mesmo não tendo ritmo, tem que desenvolver, tem que dar o seu máximo. Então, essa atenção e esse cuidado a gente tem com eles e tem dado certo. Então, um respeito mútuo, né? Só jogam 11, né? Mas o respeito que a gente tem por eles e eles com a parte técnica é muito importante. Para abril, né, a gente tem a volta, né, do pessoal que está na seleção. Eu já ganho para sábado a volta do Vitor Hugo, né? A gente espera aí uma volta do próprio Jean, né, para a gente ter aí o máximo de opções, né, para a gente montar a melhor equipe. Eu fiquei muito satisfeito hoje com a parte defensiva. Nós não sofremos contra-ataque, nós jogamos no campo do adversário quase que o campo todo, conseguimos pressionar. Talvez no primeiro tempo a parte ofensiva até não faltou um pouquinho de ritmo, acertar um pouquinho o time, mas não faltou paciência, não faltou desorganização, tanto é que nós não sofremos contra-ataques. Eu acho que a evolução, principalmente nos jogos em casa, é aprimorar essa parte técnica quando a gente pegar adversários bem fechados. Aprimorar, insistir com a paciência. Nós podemos fazer o gol que nós fizemos com o Wilstermann, aos 50 do segundo tempo. Então isso a gente tem que levar até o final, sem desorganização e tentando jogar da maneira que a gente treina o tempo todo. O Eduardo, você, claro, deu uma atenção, como você falou, aos jogadores que não vinham atuando. E os jogadores sabem que hoje era uma oportunidade para serem avaliados, né? Uma partida 90 minutos, começando e tal. Você já falou do Michel, já falou do Rafael Marques, do Edu Dracena. Quem mais foi bem na sua visão? Quem mais, vamos colocar entre aspas assim, aproveitou essa oportunidade? Olha, eu fiquei muito contente com a partida que o Egídio fez. Já que o Egídio é um jogador que tá jogando mais. Mas eu fiquei muito contente com a partida do Egídio. Defensivamente, né, ele pegou um lado forte, né, com o Tony, com o Rodolfo ali, que dobravam ali. Ele conseguiu neutralizar e era o lado melhor do Mirassol. 80% dos gols do Mirassol aconteceu ali, né, com a ultrapassagem do Tony. Então, ele conseguiu marcar e conseguiu jogar ali. Então, a gente fica contente, porque a gente trabalha com o Egídio defensivamente sempre. Né, dele evoluir essa parte defensiva dele, para ele se tornar, né, um jogador completo e ser titular. Ele tem um potencial muito grande e é uma luta minha ali, diária, para que ele evolua. E hoje ele teve uma grande partida num lado difícil. Né, nós tivemos... o Michel fez uma partida muito boa. Eu vi também o Antônio Carlos, o Edu. Nós invertemos hoje em alguns momentos. Né, gostei de novo o William pelo lado esquerdo. A hora eles invertiam ele e o Rafael Marques. Né, o William pelo lado esquerdo. Né, bom também, é mais uma opção que você ganha. Então, ele já jogou pela direita, pela esquerda, de falso 9. Então é importante que eles vão respondendo e você vai ganhando cartas, né, para já, né, você poder aí daqui a 15 dias, você poder escolher e poder variar, às vezes, dentro do jogo até. Eduardo, tudo bom? Bom. Sobre esse corte do Arouca, eu queria saber se essa questão do lado físico dele, da questão muscular, tem alguma relação a déficit, né, já que ele ficou muito tempo machucado, ou se já só foi um descanso mesmo, ele estará disponível para o final de semana. E outra, eu queria saber, desculpa, se você pretende manter essa ideia de testar novos jogadores, dar mais oportunidade de jogadores para esse jogo de sábado contra o Audax.
O Arouca, ele vem, né, num período de recuperação, ele não participou da pré-temporada e quando você faz a pré-temporada com o grupo, é um tipo de trabalho. Quando você faz uma pré-temporada sozinho, é outro tipo. Então, né, ele sente falta, alguns treinamentos que a gente coloca, ele sente, não houve lesão, né, não houve, e como o Tietê, né, um desconforto, e eu não queria trazer alguém aqui para, de repente, você precisar ir colocar. Né, e aí você traz um mal maior. Foi exatamente isso. Eu acredito que ele já esteja apto aí para o próximo jogo. Né, isso eu acredito, o departamento médico pode informar melhor. E no jogo de sábado, né, a gente ainda pensa em dar oportunidades, né, mas como eu fiz hoje, sem quebrar a espinha dorsal, né, sem colocar 11 diferentes. Né, então, a gente tem como mexer um pouquinho para dar oportunidades, para fazer o time, para dar rodagem à equipe, né, mas a gente tentar desenhar, né, uma espinha para você não perder muito a referência também. Eduardo, primeiro falando sobre o Rafael, ele começou jogando pelo lado esquerdo, né, e acabou, como você falou, revezando com o William. E, pelo menos na minha opinião, é de que ele acho que rende um pouco melhor jogando mais próximo da área. Ele até fala que não gosta de jogar tanto assim, mas acho que ele rende melhor assim. Eu também acho. Então, eu queria saber disso. Se você pensa que ele pode até ser uma boa opção como um centroavante ali, ou como um falso 9. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda, o Everton Ribeiro falou agora, está voltando para o Brasil, né? E está sendo muito cogitado em equipes grandes aqui no Brasil, e o Palmeiras é uma delas. Queria saber se há alguma coisa, é um jogador que cabe no seu elenco, queria que você falasse sobre isso. Olha, o Rafael, né, ele realmente prefere jogar pelo lado, né, talvez no Japão ele teve sucesso jogando ali, então ele se sente mais confortável, mas eu também vejo ele não como um 9, mas como um falso 9. Então hoje, de propósito, né, eu coloquei ele e o William para ver essa troca, né, até porque tinha o lateral direito do Mirassol, é um lateral muito agudo, e até quando ele afogasse, ele trocasse um pouquinho ali, né, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva. Nós estamos treinando assim, né, então a gente espera, com entrosamento, a gente buscar. Né, é uma ideia também, ainda, né, precisa evoluir um pouquinho mais, mas é uma opção boa para a gente. Quanto ao Everton, o Everton cabe em qualquer elenco do futebol brasileiro, né? Mas eu prefiro focar no elenco que eu tenho, né? A gente tem um elenco importante, qualificado, e a gente foca nisso daí só. Eduardo, acompanhando as entrevistas coletivas, a gente consegue perceber alguns detalhes que o torcedor, às vezes, por não acompanhar diariamente, pode não perceber. Falando do Dudu, você já chegou a dizer: bom, eu quero que ele evolua. Ele sempre fala que está ali pela esquerda, ele joga bem, mas eu estou colocando ele para treinar na direita, estou querendo que ele faça melhor o meio, quero que ele evolua assim. Falou do Egídio agora, estamos trabalhando para melhorar a parte defensiva, que era um defeito para muitos que ele tinha, isso está sendo trabalhado. O técnico, ele não arma só equipes para jogo, ele tem o lado, de fato, do professor, de olhar para os déficits e fazer com que os jogadores cresçam no treinamento? O primeiro momento, quando nós chegamos, né, você tinha que dar um padrão à equipe, né, implantar uma filosofia de trabalho, né, e então você não consegue dar a atenção que a gente que é merecida individualmente. Mas a gente, durante essa implantação dessa filosofia, você começa a observar, né, uns porque você conhece enfrentando, né, de estar sempre vendo jogos e enfrentando, né, o outro por já ter trabalhado junto, e o dia a dia você vai vendo coisas que podem evoluir. A partir do momento que você tem os sistemas fixados, né, que a coisa começa a andar bem, aí você vai buscar a individualidade. Então a gente cobra sempre, até para que jogadores que estão no Palmeiras não tem zona de conforto. São jogadores que têm que estar evoluindo, e se estão aqui até hoje, é porque eles podem evoluir. Né? São jogadores de um nível alto, né? E quando o cara tem nível alto em qualquer modalidade esportiva, ele sempre tem espaço para evoluir. E cabe, né, a parte física, que é importante nisso, a parte técnica, instigar isso neles, né? Criar algumas variações para que eles possam ajudar a gente. Né? E isso a gente tem, né, um controle disso, tem finalização de cabeça no chão. Então a gente tem as deficiências de cada atleta e busca, no dia a dia, individualizar um pouquinho isso, para que eles possam evoluir e nos ajudar. Acho que é a grande, depois de organizar a equipe, é a grande missão da comissão técnica. Valeu, gente. Boa noite. Até amanhã.